No mais profundo recanto do nosso ser, encontra-se o núcleo, a fonte, o âmago do ser e da existência de todas as criaturas, livres e inteligentes, que Deus criou, isto é, o coração. Ao contrário do que popularmente é crido, aceito e declarado, o coração, de modo nenhum, é a sede dos sentimentos, dos afetos ou das emoções, embora ele os contenha. O coração, nas linhas gerais da revelação, é a fonte profunda do ser e o núcleo vital da própria existência. Atente para o que está nas Escrituras. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O coração é a essência vital do ser. É tão misterioso e inexplicável descrevê-lo, quanto misterioso e inexplicável seria descrever o mistério de todas as existências. Só Deus o conhece plenamente, exaustivamente e de modo perfeito em todas as suas criaturas. E é nesta misteriosa essência do ser de uma criatura sublime, exaltada e poderosa, que o pecado foi gerado pela primeira vez no universo, e com ele o mal e a morte. Note que disse gerado e não criado. Nenhuma criatura tem o poder de criar algo do nada, como Deus o fez e faz em relação a toda a sua criação. Só Deus é criador, e um criador ex nihilo, isto é, aquele que tem o poder de criar a partir do nada. Esta expressão ex nihilo é uma expressão latina, e já ouvi muitas vezes por aqui ela ser vocalizada como ex nihilo. Bem, o que importa mesmo é compreender o significado dessa expressão latina. Ela significa do nada, ou melhor, a partir do nada. E nesse sentido, ele é o único criador. E nesta qualidade, Deus é o único capaz de chamar à existência as coisas que não existem. E Deus o faz por meio do seu fiat, isto é, de sua palavra de ordem, do seu faça-se, do seu haja. Fiat é uma outra expressão latina que significa faça-se, haja. Ela descreve o modo como Deus cria todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Só Deus tem o poder de criar. E ele o faz a partir do nada, pela palavra de ordem do seu poder. Embora seja muito comum em quase todos, não está correto perguntar quem criou o mal, ou quem criou o pecado, ou quem criou a morte, nem pensar em querer ou cogitar nesses termos, pois, como foi exposto há pouco, Deus é o único que tem poder para criar. E se insiste nessas ideias, mesmo que de forma inconsciente ou não intencionalmente, o que se estaria pretendendo insinuar com estas coisas é que Deus tem alguma coisa a ver com o pecado, com o mal ou com a morte. Estaria sugerindo nas entrelinhas que Deus seria a causa do pecado, do mal e da morte, e o responsável por eles, visto que Deus, como já foi constatado antes, e repito aqui, é o único ser que é capaz de criar.
É por isso mesmo que labora em grande erro afirmar ou mesmo cogitar que o pecado, o mal e a morte encontrem-se de alguma forma vinculadas com a ideia de terem sido criados. O pecado, o mal e a morte de modo nenhum foram criados. Antes, eles foram gerados. E gerado no recôndito mais profundo do ser de uma criatura. Nenhum ente livre e inteligente tem poder para criar alguma coisa, e muito menos criar a partir do nada, do inexistente. Mas todos os entes livres e inteligentes, quer de uma forma ou de outra, têm o poder de gerar. Todos os agentes livres foram criados com esta capacidade, com este poder. Aliás, se pensar de um modo um pouco mais abrangente e profundo, o próprio atributo da liberdade e o poder da vontade carregam esta implicação, ou seja, a capacidade potencial de gerar. Permita-me tentar esclarecer um pouco melhor tudo isso com uma ilustração. Tomemos, por exemplo, o homem. O homem não tem poder para criar outro homem, mas tem poder para gerar outro homem. Na esfera do espiritual, se dá o mesmo. Não que um anjo gere outro anjo. Não. Sabemos que isso não é possível, porque disso o Senhor Jesus já nos informou muito bem. Mas um anjo pode gerar algo espiritual novo, algo até então desconhecido e que não existia antes. Ora, se não fosse assim, como então haveria de surgir o pecado, o mal e a morte no universo? Bem, vocês devem lembrar que já havia sido dito que tudo aquilo que é espiritual é ao mesmo tempo também moral, com a mesma correspondência e na mesma proporção. Aquilo que é espiritual sempre está intimamente vinculado com o que é moral. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que se faz moralmente atinge diretamente a espiritualidade do ser e a molda. No processo, se dá uma conformação integralizante, uma espécie de unificação substancial da moralidade e da espiritualidade do ente inteligente livre ou do agente livre, como queira. Uma observação. A espiritualidade de Deus é o modelo de nossa espiritualidade, assim como sua moralidade é o padrão para nós. E isso é assim com todos os entes inteligentes e livres. E isso também é um princípio absoluto. A conclusão que se chega quanto a tudo isso que aqui foi exposto é que toda criatura livre e inteligente tem o poder de gerar a partir de sua essência e na essência de sua espiritualidade ontológica um estado moral, uma condição moral, uma qualidade moral, um valor moral, um expediente moral. E não há nada que impeça que aquilo que tenha sido gerado seja algo novo, completamente novo, desconhecido e que nunca antes tenha existido, mas que passou a existir a partir do momento em que foi gerado. Ainda que este novo valor moral, esta nova qualidade moral, este novo expediente moral fosse contrário à própria essência da natureza espiritual, enquanto genuíne e original, daquele mesmo que gerou esse algo novo. Pois bem, foi exatamente isso que fez Lúcifer, que depois de ter gerado a partir de si e dentro de si o pecado, se tornou o adversário, isso é, Satanás. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso, em sua palavra: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Ezequiel, capítulo 28, versículo 15.